Os preços das criptomoedas despencaram e empresas como Celsius e Three Arrows Capital quebraram. Será que a BlockFi é a próxima? No vídeo de hoje, analisamos as impressionantes centenas de milhões de dólares perdidos pela corretora privada de criptomoedas, além dos cenários otimista e pessimista. Para o futuro deles, a tábua de salvação oferecida pela FTX e muito mais. Fique com a gente. Eu sou a Hannah, essa é a Erin e você está assistindo ao Piper Rundown. Nós analisamos negócios e cultura para ajudar você a vencer. O resumo de hoje é apresentado pela Rivers Agile. A Rivers Agile une estratégia com engenharia para criar soluções de software de forma intencional. Assista até o final do vídeo, antes dos cenários otimista e pessimista, para saber como a Rivers Agile pode ajudar você. A BlockFi pode estar enfrentando uma crise de liquidez. Nós não sabemos se isso vai acontecer ou não, mas neste vídeo vamos analisar alguns dos fatores principais, sua conexão com colapsos anteriores, incluindo a Celsius, e alguns números muito interessantes. A BlockFi é uma plataforma de finanças centralizadas. Se você quiser pensar em uma espécie de escala, aqui temos o TradFi, finanças tradicionais, que são todos os tipos de instituições e bancos antigos ou produtos mais novos otimizados para atender esse segmento, que é um segmento muito grande do mercado financeiro. No outro extremo do espectro temos o DeFi, finanças descentralizadas, em que cada elemento de uma transação, de um produto financeiro, de sua execução, está escrito em código e, idealmente, não exige algum tipo de intermediação humana para ser executado. O que o CEF, finanças centralizadas, busca fazer é encontrar um meio termo, oferecer às vezes a experiência de usuário, às vezes mais simples da TradFi, com o potencial especulativo de uma plataforma como o DeFi, com uma tecnologia mais inovadora. A BlockFi entrou no mercado oferecendo contas que rendem juros para quem armazenava suas criptomoedas na plataforma deles. Então, operando muito como um banco, recebendo esse ativo, no caso do banco, geralmente dinheiro, e nesse caso, criptomoeda. E depois, emprestando a uma taxa de juros maior do que a que eles pagavam ao usuário. E isso realmente chamou a atenção das pessoas porque nos estágios iniciais, as taxas de juros chegavam a até 8%, embora isso tenha caído no último ano. Eu era cliente lá, eu recebia os e-mails dizendo: "Ei, sabe, estamos baixando nossas taxas, estamos baixando nossas taxas, estamos baixando nossas taxas", o que era muito estranho. E a ideia, como ouvimos da cofundadora da BlockFi, Flori Marques, era que eles queriam ser o JP Morgan das criptomoedas. De modo geral, pode nos ver como um Chase Bank movido a cripto. O que tornava isso atraente era que, para muitas pessoas, a tecnologia hardcore das criptomoedas é inacessível e intimidadora. A interface e a experiência de usuário mais amigáveis facilitaram a integração de mais pessoas. Além disso, as altas taxas de juros também contribuíram para isso. E daqui para frente, ao longo do tempo, se você não tirar mais nada desse vídeo ou decidir no meio que está cansado de nos ouvir falar, leve isso com você. Quando o rendimento, a taxa de juros que você recebe ao depositar seu ativo é mais alta, você está assumindo mais risco. Isso acontece toda vez. Antes da Celsius quebrar, vimos a Luna quebrar, e eles estavam oferecendo rendimentos de 19% ou 20% para quem depositava sua Luna no protocolo Anchor. Quando as taxas de juros ficam altas ao longo do tempo, isso está associado a um empréstimo mais arriscado a ser feito. Quanto mais arriscado o empréstimo, menor a chance de pagamento. Então, toda vez reconheça que quando você está recebendo algum tipo de rendimento, você está trocando risco por rendimento. Esta é a essência do mercado de títulos e desses ativos geradores de renda. A BlockFi usou a alta taxa de juros para crescer de forma estratosférica. Eles foram uma das fintechs que mais cresceram, captando bilhões em ativos sob gestão e atingindo a avaliação de 3 bilhões de dólares em março de 2021. No entanto, aqui em 2022, eles fizeram outra rodada de captação, uma rodada com valuation substancialmente menor, de 1 bilhão, na busca por mais capital que eles precisavam porque haviam perdido 285 milhões de dólares apenas entre o ano de 2020 e o de 2021. Agora, isso pode ser algo normal. É uma história muito comum. Você investe bastante no início da startup, faz ela crescer e só depois busca lucratividade. No entanto,
Algumas dúvidas sobre a capacidade deles de gerar lucros surgiram pelo fato de que essas perdas coincidiram com a valorização do Bitcoin de 6 mil para 69 mil. Se você pensa em como eles ganham dinheiro, só há duas formas. Eles ganham com a diferença entre o que pagam aos clientes e o que recebem de quem toma um cripto emprestado. E eles recebem pelas taxas cobradas na conversão de Bitcoin para dólares americanos, ETH para LTC, qualquer tipo de transferência assim, eles ficam com a parte deles. Isso aumentará a receita, pois a porcentagem das taxas não mudará muito. Isso vai ser mais quando você está na casa dos 60 mil do que quando está nos poucos milhares. Então, se eles já estavam tendo dificuldade para lucrar quando as coisas estavam subindo, quando as coisas começam a cair, a situação fica realmente complicada. Parte do problema da Celsius era emprestar para outros participantes. Esses participantes perderam dinheiro quando os preços das criptomoedas desabaram e não conseguiram pagar seu credor, a Celsius. A mesma coisa aconteceu aqui com a BlockFi. Reconheceu-se que a Three Arrows Capital, um dos maiores fundos de hedge de criptomoedas, havia falido. Parte dos empréstimos da BlockFi era destinada a Three Arrows. Assim, presumia-se que eles haviam perdido parte, talvez muito dinheiro, nesse veículo de empréstimo. É realmente bom quando você recebe uma taxa de juros alta e paga uma taxa de juros mais baixa para os outros. Mas se você parar de receber juros ou perder o principal, o cálculo muda totalmente. O motivo pelo qual a BlockFi ainda não quebrou é duplo. Primeiro, eles vêm cortando custos. Eles demitiram 20% da força de trabalho em 13 de junho. E hoje, no momento da gravação, em 21 de junho, foi anunciado que a FTX e Sam Bankman-Fried concederam à BlockFi uma linha de crédito rotativa de 250 milhões de dólares. A ideia aqui, que é bem diferente da Celsius ou da Babel, é que este é um dos maiores e mais bem capitalizados participantes do mercado, que está, de certa forma, escolhendo um vencedor ou alguém para salvar de alguma maneira. Agora, há muita especulação nesse caso. Eles têm acesso a todo esse capital agora, no presente? Quais são os termos? Quão onerosos são os termos que a FTX conseguiu impor ao oferecer essa linha de crédito para a BlockFi? E eles escolheram fazer isso porque a BlockFi representa uma empresa sistemicamente importante nesse setor. E isso poderia criar ainda mais uma cascata de liquidações no futuro que a FTX acredita estar evitando ao oferecer esse capital. Nós não temos respostas para isso, mas o que sabemos é que as criptomoedas que estavam na BlockFi estão saindo rapidamente. Então você disse que a BlockFi é uma empresa privada, então talvez não haja muita transparência sobre os números, mas você tem números para nós. Aaron Watson, eu tenho. Aqui vamos nós. Vamos analisar uma demonstração de resultados vazada, mas antes precisamos comentar dois números assustadores e devastadores. O primeiro é justamente 16 de junho, quando as notícias sobre Celsius e Three Arrows estavam saindo e as pessoas começaram a juntar as peças de que isso também poderia afetar a BlockFi. 2.000 bitcoins e 5.000 ETH foram retirados da carteira pública da BlockFi só nesse dia. Agora, eles, como mencionamos, têm bilhões em ativos sob gestão. Em um certo momento, estimava-se que eram 13,5 bilhões em ativos sob gestão. No entanto, na carteira pública deles, eles estavam mantendo cerca de 160 milhões de dólares em valor. Então, existe um conceito vindo do TradFi, lembre-se disso, que um banco precisa ter algum tipo de reserva fracionária mínima. O sistema bancário de reserva fracionária é basicamente a ideia de que, se um banco tem 100 dólares, então se ele puder emprestar todos esses 100 dólares, ele vai obter o maior rendimento possível sobre esse dinheiro. Ou pode até mesmo rehipotecar esse dólar e emprestá-lo várias vezes, mas não precisamos entrar nesses detalhes agora. Se várias pessoas quiserem seu dinheiro e todo o valor depositado já tiver sido emprestado, o banco não consegue pagá-las. Então, os reguladores determinaram que os bancos precisam manter uma fração mínima de suas reservas sempre disponível, para que, se ocorrer uma corrida bancária, eles possam atender às necessidades desses depositantes. Não existem tais regulamentações para CEF Cripto, todo esse novo universo de produtos financeiros. E assim,
Conforme a SEC e esses outros reguladores começaram a avançar e tentar entender esse espaço e que tipo de regulamentações deveriam ser implementadas, a SEC percebeu que BlockFi estava, na verdade, operando um produto de empréstimo cripto ilegal e não registrado e aplicou uma multa de 100 milhões de dólares. Meu Deus do céu. Além disso, o estado de Iowa também encontrou problemas com o produto da BlockFi e aplicou sua própria multa de 943 mil dólares, consideravelmente menos do que a multa da SEC. Mas aqui está o detalhe importante. A BlockFi está pagando essa multa em parcelas. Droga, tudo bem. Que tipo de empresa paga uma multa desse tamanho em parcelas? Sim, mas é um navio afundando. Quem não possui capital suficiente. Meu Deus. Falamos sobre eles perderem cerca de 280 milhões. Isso se deu na forma de um prejuízo de 63 milhões de dólares em 2021, prejuízo de 221 milhões de dólares em 2021. Agora, como parte da captação de recursos deles, você precisa fazer essas projeções bem atraentes sobre o futuro. No mundo das SPACs, ainda é legal simplesmente inventar qualquer coisa e dizer para as pessoas que você vai fazer isso quando abrir o capital da sua empresa. Também é legal nos mercados privados, embora esses investidores tendam a ser um pouco mais desconfiados, porque você geralmente está tentando captar recursos de empresas de venture capital e outros investidores institucionais. Eles projetaram, de 2022 para 2023, um aumento de 4 vezes nas taxas de negociação vindas do varejo e 3 vezes em outra categoria, alta nas taxas de negociação de clientes institucionais. Agora, o que dissemos sobre as taxas associadas à negociação e a relação delas com o preço das criptomoedas? Normalmente são proporcionais, Eren. Isso é verdade. E com as criptomoedas caindo cerca de 60%, isso sugeriria que eles teriam que não apenas quadruplicar o volume de negociações, mas na verdade multiplicá-lo por 12. Com as criptomoedas voando porta fora. Certo. Parece que estão em situação complicada. Eu diria que sim. Podemos citar alguma empresa comparável, algum concorrente que já estiveram em uma situação semelhante? Corridas bancárias e crises de liquidez existem há muito tempo. Já falamos sobre a Celsius e sua estratégia de carry trade em outro vídeo. Eles estavam tentando conseguir dinheiro barato e ganhar um rendimento maior em outro lugar para lucrar com essa diferença. Se fosse seguro, você escalaria isso ao infinito para ganhar dinheiro infinito. Por isso, faz sentido que adotem esse modelo de negócios. Também faria sentido que, se você não é bom em gestão de risco, vai acabar tendo problemas. Quando você enfrenta uma crise de liquidez, faz o que a Celsius fez, que foi congelar os saques. Faz o que a Babel fez, congela os saques. Você também faz o que a BlockFi fez, que não foi congelar os saques, mas usar o feriado da última segunda-feira, o Juneteenth, como motivo para os saques estarem fechados. Mas o Juneteenth foi, na verdade, no domingo, e não é um feriado bancário. Então você está inventando um dia para desacelerar o ritmo dos saques, a fim de segurar esse capital por um pouco mais de tempo e continuar trabalhando nesse balanço. Então essas são as comparações aí. A outra comparação que vou reconhecer é, na verdade, da loucura das ações meme da GameStop, de pouco mais de um ano atrás. Interessante. Quando a Melvin Capital estava quebrando, eles enfrentaram uma crise de liquidez por causa da má gestão de risco associada a operações vendidas em ações como a GameStop. Steve Cohen, o grandão, o multibilionário com sua própria empresa financeira, muito maior, que havia investido fundos na Melvin Capital, entrou em cena. Ofereceu esse capital para a Melvin para ajudá-los a sair do aperto em que estavam. Mas ele cobrou o seu preço no processo. Para mim, esse é o papel que Sam Bankman-Fried e a FTX estão desempenhando atualmente com a BlockFi. Então, a história é que a Melvin realmente persistiu por um tempo depois disso, mas acabou sendo um golpe de misericórdia, só que não foi imediato da mesma forma. Certo, agora vamos para o fator meme, onde eu e a Eren discutimos o potencial de viralização de uma empresa, ou nesse caso, de uma catástrofe, numa escala de 1 a 5. 1, memes negativos, 3, memes neutros ou não memes, e 5 são todos aqueles memes positivos e engraçados.
Isso parece só um monte de besteira. Eu não sei como dizer de outra forma. Mas pensando no caso da GameStop nas ações meme, aquilo foi um momento histórico, foi realmente marcante. Não está exatamente nesse nível. Especialmente porque eu acho que a BlockFi significa muito menos para as pessoas do que a GameStop significou. E eu vou de 2.1. Uau! Sim. Vou dar uma nota 4,3 para isso. Uau, ok. Pomp é um dos primeiros investidores. Ele promoveu isso no podcast dele por anos. Você tem o SBF, basicamente o outro. Esses podem ser literalmente as duas maiores figuras de meme do mundo cripto. Com certeza. Ambos envolvidos. Cripto coloca um piso nisso. E eu acho que todo personagem sofisticado meio que percebe isso. Se você imaginar um campo de batalha, certo? E na guerra, uma batalha é definida pelos avanços e recuos dos dois lados. Com certeza. E onde alguém faz uma resistência? Onde eles conseguem romper? Isso realmente define a natureza da batalha. Essa movimentação de preços com cripto, a natureza desse mercado de baixa como um todo, vai ser realmente, eu acho que de muitas maneiras, definida pelo que acontecer com a BlockFi. Eles sobrevivem. Se eles persistirem, pode ser meio como o caso da GameStop, onde, uma vez que deram sustentação a Melvin, aquilo foi o começo do fim da calamidade. Se aquilo tivesse rompido, ninguém sabe até onde iria, certo? Acho que isso é um momento parecido, tipo bárbaros às portas. Ok. E por que essa facilidade e, tipo, literalmente os tweets do SBF dizendo que, ei, ainda acreditamos nisso, estão rolando? Acho que é um 4,3 com potencial para ser mais. Interessante, tudo bem. Antes de irmos para os cenários otimista e pessimista, vamos ouvir novamente nosso patrocinador Rivers Agile. Você pode desenvolver um software e ele pode funcionar perfeitamente, mas pode não alcançar o objetivo final do negócio. E assim, ao realizar tanto a verificação quanto a validação pelo controle de qualidade, podemos garantir que o produto vai cumprir o que é necessário. Vamos aos cenários otimista e pessimista? Acho que já expliquei a maior parte do cenário otimista. O fundo do preço pode já ter sido atingido. Se você resistiu até agora, mesmo enfrentando dificuldades e sofrendo golpes, chegou ao fundo. Sim. A FTX é provavelmente o maior e mais bem capitalizado player possível para meio que te endossar ou colocar esse piso sob você. Se isso romper e depois se espalhar, digamos, para a Coinbase e FTX, pode dar boa noite para o próximo ano. Isso vai ficar realmente feio. A BlockFi realmente reduziu suas taxas ao longo do último ano. Eles ainda perderam muito dinheiro. Eles ainda, você sabe, emprestaram dinheiro para a Three Arrows, mas pelo menos estavam em uma postura de gestão de risco que alguns desses outros participantes não adotaram. E isso não só explicaria por que eles conseguiram levantar capital naquela rodada com avaliação menor com o SBF, mas também sugere que você tem algumas competências dos operadores. Com certeza. Obviamente, eles poderiam ter feito um trabalho muito melhor do que fizeram, mas não é tão grave quanto os que já foram eliminados. Do lado negativo, já discutimos a maioria dos argumentos pessimistas. Acho que ainda não reconhecemos de fato o dano à marca. É difícil analisar a história dos grandes bancos, como o JP Morgan, e citar quando passaram por uma corrida bancária. O JP Morgan comprou bancos após eles sofrerem corridas bancárias e serem destruídos. Ele não era o alvo das corridas bancárias, em parte por causa da marca. Em parte porque, quero dizer, se o JP Morgan estiver ferrado, todos nós estamos ferrados. Essa é meio que a ideia. Então, para mim, mesmo nessa história, o SBF parece muito mais com o JPM do que com o BlockFi. Então, para mim, se você é um investidor da BlockFi, o que é relativamente improvável, acho que essa é a preocupação aqui. É tipo, como você consegue sair dessa e se reconstruir? Se você tem seu capital lá, eu tentaria tirar. Eu tentaria colocar em algum lugar mais seguro, em que eu tivesse mais confiança. Esse é o conselho que eu daria a um amigo pessoal. Esse é o conselho que estou dando a você, espectador. É por isso que as pessoas pagam caro para serem os primeiros clientes desses neobancos. Depois de se estabelecer, não querem mudar. Eu não pensava em sair da BlockFi por muito tempo, até que eles começaram a dar sinais de problemas. Eu pensei, isso quer dizer, é preciso muito para isso acontecer.
Eu sou preguiçoso e ocupado. Pensei que não queria lidar com essa mudança, mas chegou a um ponto em que não vou voltar atrás. Certo. Interessante. Bem, esse foi o resumo. Obrigada por assistir. Se você ficou com a gente até agora, por favor, não esqueça de dar um like. Isso realmente nos ajuda. E a gente se vê no próximo vídeo.